Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Eu sou o Dino e me acompanham Anderson de Godoy, Olá, pessoal. Giancarlo Rigoto Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? e Marcelo Pacheco. Olá, pessoal, tudo bem aí? Hoje o assunto vai ser Red Team, que seria mais ou menos a parte ofensiva da área de segurança da informação. Eu queria já começar, então, perguntando para o nosso time de Red Team, para conceituar um pouco, né, o que são essas cores, né, Red Team, Blue Team, Purple Team. Então, eu gostaria que vocês me dessem um aparato, Um briefing. briefing do que são essas cores aí, o que elas significam. Legal. Basicamente, foi a partir mais ou menos de 1960, por ali, os Estados Unidos criaram um procedimento para testes, né? Então, eles dividiram entre duas equipes, na época ainda contra a União Soviética. Da Eles Guerra Fria, criaram a então. equipe vermelha, que seria uma equipe que iria atacar. E aí, para se proteger, eles tinham a equipe azul. Então, basicamente, a equipe vermelha usava as técnicas, táticas de ataques, né? Enquanto a equipe azul se protegia desses ataques ali. Então, era o Blue Team e o Red Team. Simulações de Basicamente, guerra. para testar. Isso, uma simulação de guerra, justamente. E a partir dessa criação desses exemplos foi introduzido ao mundo da segurança também, né, da computação. Então, hoje, a equipe de Red Team faz a parte ofensiva, onde são executados testes, e as equipes de Blue Team são as equipes de proteção, né? Então, existe o SOC, parte de EDR, monitoramento, NOC, né? Tem toda essa parte ali. E, basicamente, segue no mesmo conceito, né? A equipe faz os testes de invasão, enquanto a equipe tenta fazer a proteção. Partindo aí desse caso aí, se tornou mais conhecido mundialmente, né, esse conceito, e hoje existem as equipes específicas dentro das corporações ali para justamente. Mas uma coisa que precisa ficar claro é que nenhuma é para atrapalhar ou prejudicar a outra, né? As equipes Uhum. estão para trabalhar em conjunto. E aí, inclusive, agora não, né? Já faz tempo que existe o Purple Team, que é o conjunto dessas duas equipes, que é justamente para elevar o nível de segurança das organizações e melhorar o perímetro de segurança. Em que, obviamente, as duas trabalham em conjunto. Então, por exemplo, num exercício de Purple Team ali, é feito uma escolha, a gente vai escolher aqui um tipo de técnica ou tática para fazer a execução dentro do nosso ambiente, e aí vocês da equipe do Blue Team vê se conseguem identificar. E aí a equipe de Blue Team vai ver se tem log, o que gera de alerta, para em cima disso se trabalhar nas melhorias. Então, por exemplo, eu fiz o ataque X, vocês detectaram? Não, não detectaram. Por quê? Porque não tem log. Então, né, precisa ser feita uma melhoria na questão de logs, inserção de CIEM dentro do ambiente, para ter controle, e assim por diante. Então, é mais ou menos nesse conceito que surgiu e que se é trabalhado hoje. Eu Legal. acho que nas organizações se vê muito, tipo, um contra o outro, né? O Blue defende e o Red ataca. Mas eu acho que essa visão é um pouco, vamos dizer assim, deturpada, né? Afinal, a ideia dentro de uma organização é que os dois trabalhem em conjunto para fortalecer a segurança, né, Tu da acha que tem empresa. uma rivalidade entre os times? Cara, no senso, não vou dizer entre os times, né? Mas no senso comum, pelo conceito que se criou, Red ataca, Azul Ah, defende, traz uma impressão meio que errada, né? tem. E Do que até tem acontece. bem interessante, porque tem um ponto, porque geralmente as equipes de Blue Team, elas não são notificadas quando tem operações de Red Team.
Sim. justamente para saber se eles têm o poder de detectar Faz aquela sentido, região né? do que está acontecendo. E aí causa esse desconforto Uhum. entre as equipes, né? Mas justamente não é para ser, é para elas se ajudarem a melhorar o conceito de segurança na organização. Claro, porque o Eu quase objetivo fugi do do Blue Team, se eles supostamente estão fazendo o trabalho deles direito, o Red Team não vai conseguir fazer nada, né? E o Red Uhum. Team é o contrário, né? Quer dizer, se eles não conseguirem achar nenhuma vulnerabilidade, de repente, ou o Blue Team está fazendo o serviço deles muito bem feito, ou de repente o Red Team não está conseguindo achar aquela brecha. Então o objetivo sempre tem pelo menos uma competição aí, né? Eu acho. Claro, o objetivo é isso, chegar no equilíbrio e sempre tá conseguindo chegar num ponto que o Red Team não consiga achar nada, né? Eu acho que esse é o objetivo de qualquer equipe de segurança, né? Mas o Red Team, na cabeça dele, o cara tem que estar sempre almejando achar a falha, né? É. ter esse conflito. É, aí na questão de serviços de Red Team especificamente, assim, tem bastante coisa que pode ser feita também, né? Então, não necessariamente seja Sim, que não só é. simulações de ataques, né? O cara acha sempre que é o hacker lá, daí ele vai numa padaria de capuz É, e vai invadir a empresa. mas os serviços Explica um Red pouco Team, o que consiste, assim, quais são as técnicas, quais são os produtos ofertados geralmente, né, pela equipe de Red tem, Team. nesse caso, pode ter as operações de Red Team especificamente, né? Que daí segue uma metodologia específica ali, desde levantamento de informações da organização, formas de entrada, que daí vai seguir uma metodologia da Cyber Kill Chain, basicamente, ali. Uhum. Tem um passo a passo. Isso, levantamento de informações, acessos iniciais, exploração, pós-exploração e assim por diante, até as ações e objetivos finais, que daí seria a extração das informações. No caso das operações de Red Team, ela é mais focada num ataque mesmo à organização, né? Em que tu Uhum. vai tentar fazer com diversas ferramentas daí, né? Desde o levantamento de informações públicas até um alvo específico, por exemplo, um diretor, né, que possa servir como um ponto de entrada, daí fazer o envio de phishing, a criação de artifícios específicos, né, um próprio malware, no caso, que nem foi o caso da apresentação lá do Security Day que foi feito, até movimento lateral dentro da rede, esse ganho de acesso e assim por diante. E aí, dentro das operações Red Team, tem dois viés, né? Pode ser a simulação ou a emulação, né? Simulação, tu pode simular lá uma TTP, do Mitre lá especificamente, uma técnica, tática e procedimentos específico dele para aquele ambiente, para ver se tu consegue fazer execução, roubo de informações e assim por diante. E a emulação, especificamente, tu vai emular um grupo. Então, tem as APTs, que são os grupos conhecidos já, né? Por exemplo, o Shadow Brokers era um grupo APT, tem APT 39, tem N grupos aí, em que eles usam técnicas específicas para ele, né? Então, tem grupos que, por exemplo, compram dados vazados, e aí tu pode fazer, a partir desse dado vazado, teu acesso inicial emulando esse grupo específico. Então tem algumas coisas assim que podem ser executadas para a partir de operações de Red Team. Pentest também é uma parte de Red Team, né, um serviço de Red Team, vai buscar as vulnerabilidades dentro das aplicações, pentest de infraestrutura, de domínio, alguma coisa assim, Uhum. tentando fazer. Qual a diferença do Red Team Operations, ou operações de Red Team e do Pentest? O pentest, se for um pentest web, digamos assim, ele vai ser focado naquela aplicação Ele é mais conforme o escopo, específico. né? Ele vai, se o escopo for somente aquela aplicação, ele vai focar na aplicação
vai tentar fazer os testes de invasão dentro, conforme a aplicação ali, né? Levantamento das informações, análise de vulnerabilidades, procura de exploit para as versões específicas, até ele conseguir o ponto-chave que, vamos supor que o case, o dado sensível ali é a extração de informações de clientes, seria o objetivo dele, né? Ele vai chegar até ali e parou, né? Na parte de Red Team Operations, a aplicação web pode ser só um acesso inicial. Ela não é o foco principal. O foco principal é o acesso à infraestrutura e ao roubo de outras informações, né? A extração de dados sensíveis ali. Então, a Esse aplicação web. modelo, tu até, desculpa, mas tu vai se simular na realidade como se fosse membro de um grupo de hackers aí, né? Seja as APTs, e tu vai simular essas táticas e técnicas que eles executam dentro do ambiente do cliente para ver se tu tem sucesso ou não no teu acesso lá ou no vazamento do dado, é isso? Isso aí. Geralmente, os mais comuns que executam mais corriqueiramente as operações Red Team são bancos, assim, né? Que existem grupos APTs específicas para roubos financeiros, de dados financeiros ou invasão a instituições bancárias. E então eles simulam esses grupos com as técnicas e táticas que eles utilizam para invasão, se dentro da infraestrutura deles, do ambiente deles, eles estão passíveis a sofrerem aquele tipo de ataque ali, ter perda financeira, roubo de dados e assim por diante. O risco, assim, tipo, acho que a grande às vezes a preocupação de quem contrata um tipo de serviço é o risco de ter alguma coisa, seja uma parada, um incidente, algo que realmente cause um impacto, vamos supor, na operação, qual é os cuidados que normalmente é tomado para isso não acontecer, né? Porque daqui a pouco eu contrato um tipo de serviço assim e quando vê, ferrou lá com o meu servidor de banco de dados, um exemplo, né? Mas acho que isso é a dúvida que muitas vezes os clientes têm também. Tu diz no pentest, ou enfim, quando o Isso, Red Team tá fazendo de estragar alguma coisa? essa é a pergunta que às Ah, vezes... Eu acho que isso é uma das diferenças, eu acho, principais, tá? Até dos dois serviços que o Anderson estava comentando, do Red Team Operations e do Pentest, tá? No Pentest, geralmente, o cliente dá um escopo bem pré-definido, né? Então ele diz, cara, eu quero que tu teste essa URL aqui, só que o banco de dados é uma coisa meio crítica, então tem que tomar um cuidado aí para não fazer alterações, para não derrubar. Então, querendo ou não, é uma limitação do serviço de pentest, né? No Red Team Operations, né, nas operações de Red Team, esse escopo não é tão fechado assim, normalmente, né? Acaba que o escopo acaba sendo mais aberto e acaba não tendo essas limitações, né? Então, eu acho que essa é uma das diferenças principais aí também dos dois tipos de serviço. bem isso aí. E a ideia de ambos, tá? Tanto das operações Red Team, Pentest ou qualquer outro serviço Red Team, nunca vai ser a ideia estragar. A ideia não é prejudicar, parar, fazer nada. Só que é uma simulação de um ataque. Então, por exemplo, em determinados momentos, tu vai se deparar talvez com alguma aplicação que tenha já um exploit público e uma das possibilidades da execução do exploit é a parada do serviço. Então, cara, tu pode. Já teve casos, inclusive, né, que dentro do relatório foi, ó, a gente encontrou esta vulnerabilidade, só que não foi executado o exploit porque pode gerar tela azul no servidor, sabe? Mas Então, é a muito melhor ideia tu fazer isso num serviço controlado, é ou seja, foi alguém do que isso. Porque se existe essa falha, ela tem uma grande probabilidade de em algum momento realmente existir um ser ataque e. explorado, isso aí. Exatamente. Então, daqui a pouco tu notificar que, ó, tem isso aqui, a gente pode testar em outro momento, num momento Uhum. controlado ali, ou talvez até num servidor de homologação, de testes, alguma coisa assim, do que no de produção diretamente, né? Para justamente garantir que tem aquilo dali. Mas a ideia nunca vai ser estragar, só que é uma simulação de um ataque. O cara Às que vezes de
fato vai atacar, ele não vai estar nem aí. Ele não tem É essa o ponto. preocupação. Não, ele vai Sim, claro disparar que o ataque e vai fazer. tem algumas coisas que até para te saber se é vulnerável, tu vai tentar. Por exemplo, um SQL injection, tu vai tentar extrair informações, de repente não alterar alguma coisa, né? Pode ser que tenha alguma situação que, ou, por exemplo, eu quero ver se está vulnerável à negação de serviço, por exemplo. Eu vou ter que, eu vou ter que causar uma negação de serviço, né? Claro que de repente não é tão destrutivo, né? Uma negação de serviço, então pode ser uma coisa mais aceitável, né? Mas eu acho que depende do que o cliente quer, né? Sim, inclusive a gente não faz testes de DDoS ali, mas se for identificado vulnerabilidade, vai dentro do relatório que Uhum. ele possui aquela vulnerabilidade específica que pode causar uma negação de serviço. Querendo ou não, se o cara quiser parar o serviço, ele vai utilizar aquela vulnerabilidade para fazer o ataque, vai Exato. deixar passar, se a ideia dele for só destrutiva. Até comentando um pouco sobre isso, também tem o serviço da análise DASP também, que ela simula um atacante também, e aí tu consegue ter alguns outros controles ali. Só que é um pentest automatizado, basicamente, né? Então, dentro da ferramenta lá, tu vai colocar quais são as técnicas que tu quer fazer o teste, e aí é um caso bem que precisa ter um acompanhamento, porque tu vai dizer para a ferramenta lá que ela vai fazer testes de XSS, SQL injection, command injection e assim por diante. Só que pode ser só uma página estática, né? Mas se ela encontrar algum campo, alguma coisa, ela vai disparar todos os payloads para aquela ferramenta para ver o comportamento, como que ela responde, porque ela não sabe. Ela precisa ver a resposta da ferramenta para fazer a sequência dos testes ali. Então, ela faz uma simulação, mas ela tem algumas limitações, né? Ela seria, assim, é algo automatizado daqui a pouco para aquelas aplicações que tem que fazer muito constante. Isso, Sim, é corriqueiramente, tu já algo sabe Tá corriqueiro. no teu ciclo, às vezes ah, até de desenvolvimento, antes de publicar, faço uma análise DAST antes de publicar na produção, coisas nesse sentido, né? Tem bota na tua isso esteira de desenvolvimento. pode ser o Exato. pentest contínuo, digamos assim, né? Que vai estar sempre ali, tu já tem mais ou menos a noção do que tu tem, já está corrigido, digamos assim, e ela vai rodar, sei lá, semanalmente para te ver se não surgiram novas vulnerabilidades. Porque que nem todos os dias surgem novas vulnerabilidades, né? Mas às vezes surge uma específica para aquela versão, alguma coisa assim. Então, a ideia basicamente é essa. E da Outro mesma forma, ponto, também não é ser destrutiva mesmo com a ferramenta, também pode acontecer. outra No dúvida que último às episódio a vezes, gente conversou. Oi. uma outra dúvida que às vezes nós recebemos até de empresas é a questão lá do pentest, o black box, o white box, o green box. Acho que é interessante também explicar as diferenças, Green? porque muito O Grey Box. gray box, Tem muita cor. isso, não é verde, é o gray box. Porque muitas vezes os clientes já vêm com um conceito lá, todo mundo é black box, black box. E o black box, pelo que às vezes se subentende para muita gente, é o que seria o mais complicado. Mas eu acho que vocês podem explicar um pouco dessas diferenças, porque eu acho que não é bem nesse caminho, né? A questão das diferenças ali, basicamente, para nós, é somente a informação que a gente vai ter sobre a aplicação, né? O que que a gente gosta de fazer? A gente sempre começa pelo black box ali, quando tu só tem uma informação específica, seja uma URL, um IP, um domínio, alguma coisa assim, e tu tenta fazer o levantamento das informações naquilo e traçar possíveis falhas, entradas, formas de entrar e de explorar a aplicação. Só que acaba que a limitação desses testes, quando tu tem, por exemplo, uma tela de login, se tu não fizer nenhum tipo de bypass na sessão de autenticação, o teste ele acaba por ali
vai ser o mesmo caso do cara, do atacante que está vindo da internet, né? Encontrou aquela URL, Sim. testou, fez alguma coisa, não vai conseguir explorar mais nada porque ele não tem uma falha na autenticação ali. Sim, só que de repente você tem uma vulnerabilidade. Depois da autenticação, tu acaba. Aquela Ignorando. vulnerabilidade acaba não sendo descoberta de repente, então vai ser mais perspicaz um teste onde que, tá, vamos testar sem, antes da autenticação e tá, vou te passar uma credencial para te testar depois que o cara É, tá logado. é porque às vezes Isso aí, tem então é sistemas o. compartilhados, né? Daqui a pouco eu tenho acesso comprei lá um sistema que nesse mesmo base tem vários clientes juntos. Daqui a pouco com uma credencial minha eu conseguiria acessar dados de outros. Eu Isso acho que aí. isso tem que ser pensado mais na parte da modelagem da ameaça, né? Uhum. Por exemplo, assim, que nem o Anderson falou, tem um portal ali que pede login e senha. Tá, ok, mas da onde que vem o login e senha, né? São só os meus colaboradores que têm um login e senha válidos que pode acessar? É um tipo Mesmo de assim, ameaça. Agora, eu já testei aplicações em que tu tinha que ter um convite de alguém que já está logado para poder usar a plataforma. Então, meio que seria semi-pública, vamos dizer assim, né? Então já uhum, é o outro tipo de ameaça. Agora, o cara pode se registrar outro tipo de ameaça. Eu acho que essa parte do black box, white box, gray box entra bastante, tem que ser dada uma atenção para ela na parte de modelagem da ameaça, né? De criar qual que é a persona que está tentando atacar o nosso sistema. O tipo de aplicação, na verdade, acho, né? Isso, Tipo, o é, cada tipo. aplicação não é que uma é melhor que outra. Eu acho que tem que ver o que mais se enquadra com a aplicação que tu vai testar. Sim, exatamente. Então, o que a gente costuma fazer e gosta de fazer é combinar os testes ali, né? Então, começa no black box, faz os testes direto na aplicação ali, vê até onde tu consegue chegar naquele case ali, né? E aí, posterior, com o gray box, aí com o usuário e senha, testa dentro da aplicação, porque senão é que nem o Dino comentou, daqui a pouco o cara tem alguma vulnerabilidade do outro lado que um ator malicioso que já tem acesso vai poder tá explorando já, digamos assim, né? sim, de É, repente o cara conseguiu capturar a senha ou em algum outro, com algum outro método, ou algum acesso que vocês não necessariamente não tinham, né? Não necessariamente tinham. E daí vai conseguir explorar. Enfim, né? O interessante é combinar todas as técnicas para tu ter todos os pontos de vista, né? Isso aí. até a gente está falando de uma ameaça, um atacante, alguma coisa, mas a gente não pode esquecer que também às vezes tem os insider threats, né? As ameaças Isso, é. internas, né? E aí, só para finalizar ali da questão do white box, daí é quando tu tem informações completas ali. Tu pode ter documentação de rede, tu pode ter inclusive código-fonte para fazer code review. Aí, neste caso específico do white box, a gente costuma, quando a gente faz pentest de infraestrutura ali, o pentest interno, né? Porque daí tu já tem um usuário dentro da rede que consegue visualizar outras VLANs, consegue caminhar, daí fica mais fácil de levantar informações, porque tudo parte do levantamento das informações que tu faz, seja das aplicações, seja da estrutura e assim por diante, né? Uma boa enumeração sempre dá bons resultados, porque o que a gente costuma perceber é que às vezes o pessoal também não tem noção de tudo que tem. Quando as equipes são muito grandes e principalmente nos casos, né, em que as equipes de segurança e infraestrutura são separadas ali, e desenvolvimento também, né? Ah, um pede uma coisa, aí o outro já muda outra coisa, e aí vai indo. Um cria um apontamento DNS, o outro cria um serviço, o outro abre uma porta específica, e aí quando vê, ele tem o teste dev lá apontado para público para a internet, que o cara nem sabe. Então, também tem uma forma de fazer esse monitoramento da superfície de ataque, que a gente costuma aqui internamente chamar do RTA, né, o Red Team Assessment. Então, com o Red Team Assessment, a gente faz um monitoramento não, né, a gente faz a descoberta da superfície de ataque. Então, levanta todas essas informações do que talvez tenha público para a internet. E aí, só um ponto é que o RTA ele não é intrusivo ali, ele é mais
passivo, ele é de descoberta mesmo. Nesses casos, quando a gente está fazendo essa descoberta da superfície de ataque, a gente não faz nenhuma tentativa de invasão, faz nada que possa prejudicar. A ideia é fazer este mapeamento e demonstrar o que pode levar a ser como um ponto de partida para algum ataque. É basicamente para dar um norte no que começar, que todo mundo quer fazer pentest, até porque com a LGPD ali foram questões que surgiu, caiu no colo de muita gente que talvez não estava ciente ainda, alguma coisa assim. Então, todo mundo quer fazer o pentest e daqui a pouco não é para o momento, para a maturidade, não é o necessário. Tu precisa começar com os low hanging fruits lá, né? Começar de baixo para ir melhorando e diminuindo essas lacunas, porque senão acontece o quê? Não que seja ruim para nós. Para nós é ótimo quanto mais vulnerabilidade ter, melhor é. É mais legal o nosso serviço. Mas vira um playground. E aí, até para o cliente, às vezes pode ser ruim. Por quê? Porque determinando o que a gente vai encontrar, vai ter muita coisa e vai gerar correção, vai gerar outros serviços, vai demorar mais tempo, em que tu não vai conseguir focar especificamente no que tu precisa, que é diminuir essas brechas de segurança para ter um ambiente mais seguro. Então, o RTA, ele tá aí para isso, para te ver de onde tu consegue começar. Ele já vai trazer também algumas vulnerabilidades iniciais de versões, versionamento, pode estar com vulnerabilidades que já possuem um exploit público, inclusive, para começar a diminuir essas lacunas. Então é interessante sempre, digamos, ter uma sequência. Qual que vai ser a sequência que eu vou seguir? Até o Jean, esses tempos, tinha mandado a imagenzinha lá, né, da escada. Ou, pô, um scan de vulnerabilidades seria, gestão de patch, seria um processo inicial ali para te ter dentro do teu ambiente e fazer, né? E aí o cara lá em cima com Red Team Operations, que já é cara, tu precisa ter uma maturidade muito boa para fazer essas execuções. Não é então eu não posso fazer. Não, pode fazer, sem problemas nenhum. Todos os testes de segurança são válidos, mas é interessante tu cobrir esses passos antes, né, para evitar que gere uma demanda muito grande que tu não vai ter mão para fazer essa parte de correção, que vai gerar bastante coisa. Então Eu acho que uma coisa que tu falou, cara, que fez muito sentido pra mim é a questão da maturidade da segurança, né, cara? Se a gente fosse botar a bem grosso modo, tá bem pastelão aqui. Se a gente fosse fazer uma escadinha assim de maturidade, cara, eu colocaria primeiro degrau assim que pensando, né, num cliente que quer fazer Red Team, que quer tá preocupado com isso, né? Cara, no primeiro degrau, uma análise DAST, né? Uma coisa mais automatizada, né? Uma coisa mais até da- com a licença da palavra mais genérica, vamos dizer assim. Aí quando, pô, agora eu tô legal, já me estabeleci nesse degrau, qual que é o próximo degrau? Cara, o próximo degrau pode ser um pentest, sim, por que não, né? E legal, Fito, comecei a fazer pentest e me estabeleci nesse degrau. Qual que é o próximo? O Red Team Operations, né? Então, eu acho que a maturidade da segurança a maturidade da segurança da corporação, da empresa, é uma coisa a ser levada bem em conta na hora de contratar o serviço, né? De escolher o serviço. Eu acho que é importante, eu acho que até colocaria também que o Anderson falou do RTA, acho que o RTA, porque muitas empresas não têm nem noção do que tem publicado também, né? Então, pelo que dá para entender, o RTA vai me dar uma visão de tudo que eu tenho exposto para a internet, ou seja, minha superfície de ataque, e que é uma dificuldade às vezes de muitas empresas, porque como principalmente empresas de um porte maior, né, tem muitas aplicações às vezes são contratadas que a área de TI ou segurança nem sabe que foi comprado, tá publicado, tá no nome da empresa lá no ar e, tipo, às vezes quando
tu faz uma varredura dessas, as pessoas se surpreendem, pô, mas o que que é isso? De onde veio? Quem é que... E é um risco, ou seja, é uma porta de entrada para um atacante, né? Então, acho que até complementando que o RTA, acho que ele realmente é, no meu ponto de vista, assim, o ponto inicial para tu enxergar o que tu tem. E a partir daí tu ir subindo nessa... Não sei se vocês É, concordam com a... concordo plenamente. Até É, ainda saber por onde sobre. começar, até, né? É, até continuando ali, complementando sobre o modelo de maturidade ali, que o já comentou. Tem um que eu gosto bastante, que eu sempre mostro nas apresentações, que é o do site. Mas se colocar no Google lá, Ethical Hacking Maturity Model, ele vai ser o primeiro que ele vai aparecer ali, que ele também tem alguns passos. Para quem quiser utilizar ele como uma forma de como que eu começo, por onde que eu vou e tal, pode usar esse daí que é bem legal também. Mas comentando também sobre outros casos específicos de serviços de Red Team que podem ajudar também nessa questão, porque a gente, então, desde sempre para sempre, se fala que o elo fraco é o usuário, né? Hum. Então, Até uma agora tu só outra. falou de infraestrutura, de computador, Isso, de né? API, site. Aplicação. É. Né? A gente precisa, e por trás não pode, sempre vai ter, né? Se ocorrer, por exemplo, uma falha de configuração, vai ser um erro humano ali, geralmente, né? Uhum. Dificilmente a própria aplicação vai se configurar errado. Então temos também as campanhas de phishing que podem ajudar nesse caso, porque o usuário, cara, ele é curioso. E a gente costuma comentar, inclusive nas apresentações de relatórios ali, que para casos de invasão, como que o cara invadiu a minha rede e tal, não sei o quê. Basta que um usuário passe o usuário e senha para que tu tenha um acesso. Então, tu imagina numa empresa que tenha, sei lá, 600 colaboradores. Se eu disparar um phishing direcionado ali para 50, eu tenho muita chance que no mínimo uns dois caiam nesse phishing ali e eu tenha esses acessos. Então, campanha de phishing também entraria nesse modelo de maturidade para que tu tenha um acompanhamento com os usuários da evolução da maturidade de segurança deles, especificamente, né? É, é, posso fazer um parênteses aqui com uma coisa que eu acho interessante. Tá, né? A chance de tu encontrar algum usuário que de repente vai cair num phishing ou coisa é muito grande, principalmente dependendo da quantidade de usuários, né? O que que, o que que é a melhor recomendação para remediar? Claro que é treinamento desse usuário, mas às vezes o usuário pode inclusive estar mal intencionado, né? Quer dizer, de Também. repente, dependendo do acesso que esse usuário, ou mal intencionado ou mal instruído, tem, vocês acham que é interessante também orientar limitar o alcance ou quanto estrago o usuário pode fazer? Aquela coisa de dar só os poderes necessários para o usuário fazer o trabalho dele, né? É o princípio Sim. do menor privilégio, né? Isso, exato. E às vezes a Esse gente é pensa, bem não, eu tenho que interessante. demitir todo mundo que cai em phishing, eu tenho que, né, não. Qual que é a É, melhor abordagem, né? a conscientização é um ponto bem importante, eu já tinha comentado ali, né, sobre isso, mas aqui especificamente, e aí eu vou até usar um case que eu vivi, é que tu precisa ter ferramentas que te auxiliem a identificar esses casos. Se tu só contar com a conscientização, com o treinamento do usuário, vai chegar um momento, principalmente se for um spear phishing, assim, que for um phishing direcionado, que foi o meu caso ali especificamente, né, que aconteceu, não vai adiantar a conscientização, porque às vezes o cara não está prestando atenção, acha que de fato é aquilo mesmo, ou ele está esperando alguma coisa daquilo dali, deu a Uhum. coincidência do cara disparar o phishing, alguma coisa assim, né?
mas Pode precisa ser um ter ataque outras bem ferramentas. elaborado, que ele vai, Isso. né, montar uma historinha, ele vai criar toda uma narrativa. Às vezes Eu ninguém diria, vai tu cair. precisa ter uma ferramenta de monitoramento. Não, hoje, infelizmente, não adianta mais. Tu precisa ter Visibilidade. um XDR que te gere essa visibilidade ali, porque tu vai precisar rastrear depois para ver quais usuários, né, participaram, interagiram e assim por diante. Um anti-malware bom também. No meu caso, na época ainda não tinha, né? Eu estava num cliente e ainda não existia XDR nem nada. Mas o que salvou Uhum. foi o anti-malware ali, no caso. Foi um phishing, uma campanha de phishing direcionada à empresa. O cara ele fez um zip, estava ocorrendo a troca de gestão dentro da empresa e foi feito um phishing direcionado com um zip contendo um arquivo XLS lá dizendo a lista das pessoas que iam ser demitidas. E simplesmente foi disparado para todos os usuários da empresa lá, né? E até os estagiários queriam acessar o dia de Daí repúdio do tu arquivo. treina, ó, não abre arquivo que tu não conhece, mas daí, não, peraí, eu quero ver se eu vou ser demitido. A Exatamente. curiosidade é Então, maior do que qualquer treinamento, né? e o que foi que aconteceu? É que no momento que fazia o download do arquivo zip, ele notificava dizendo que era um arquivo malicioso. E o pessoal começou a Uhum. abrir chamado para liberação do arquivo, porque eles queriam ver a lista dos usuários, das pessoas que iam ser demitidas, né? Então, nesse caso ali, Uhum. foi um negócio que chamou a atenção, né? O pessoal queria saber quem que era aquela lista e tinha proteção, mas mesmo tu recebendo a notificação, então o pessoal sabia que aquilo dali tinha grande Uhum. potencial de ser malicioso, mas queria ter certeza que não estava naquela lista. Então, hoje tu precisa de outros mecanismos. A conscientização é o básico. Tu precisa iniciar com a conscientização, É um treinamento dos letramento de usuários. segurança dos usuários, né? O cara tem É, que pelo menos saber do que se trata, né? e isso precisa ser contínuo. São coisas que não. Se tu deixar passar muito tempo, sei lá, um ano, cara, vai ter uma crescente, né? A gente costuma, dentro dos relatórios, principalmente para os clientes que fazem as campanhas recorrentes ali, a gente faz a demonstração da última para essa ali, né? A comparação entre as campanhas ali, né? Tu começa a notar que tem sempre uma diminuição, mas se tu deixa passar muito tempo, não adianta. Tem outra atividade, o pessoal troca, acaba esquecendo, né? E assim por diante. Então tem É o esses teste cases. do fator humano. Isso aí, né? Então a gente, Uhum. Claro, e tu vai mesmo. identificar de repente áreas que tu pode. O objetivo, acho que é tentar minimizar o estrago que o fator humano possa causar, né? Isso vai ser controle, de repente até plano de contingência, né? Caso que deu problema ali, sei lá, por exemplo, né? Ransomware, né? Eu tenho uma estratégia de backup que e vai conseguir me proteger em relação a isso, né? Snapshot, ou sabe, sei lá. Ou assim, né? Tentar. Bom, a primeira pessoa é, sei lá, a recepcionista, o telefonista, o primeiro contato externo, né? Que de repente é uma pessoa que não tem. Pode não ter tanta experiência dentro da empresa, está nova na empresa, quer ajudar, quer ser prestativo, né? Então, essa pessoa não deveria ter acesso sei lá, ao sistema do RH, né? Ou enfim. E são coisas que eu acho que o trabalho de phishing pode identificar também? Ou existe algum outro tipo de análise de serviço que vai conseguir fazer mais essa análise organizacional, estrutural dentro da empresa? Sabe se existe algo. Porque existem produtos, né, da gestão de acesso, que nem o Giancarlo falou, do menor. Não, como é que é? Do Menor Lista com o privilégio. menor privilégio, né? menor privilégio, né?
que às vezes tá mais para a parte do Blue Team, né? Fazer essas análises. Mas se não tiver esse estudo, é uma benção pro pessoal do Red Team, né? Porque às vezes tu consegue, para fazer movimento lateral, tu consegue uma credencial lá de um usuário que supostamente não deveria ter tanto acesso e tu conseguir chegar à administração do sistema. É uma coisa né, muito perigosa, né? Até a gente tem agora, estamos fazendo os spear phishing, né? Que daí ele é um phishing direcionado. Nas campanhas de phishing, a gente costuma, principalmente nos que tem recorrência, que nem eu tinha comentado ali, a gente costuma fazer, né, conforme a periodicidade ali, um phishing genérico para ver os usuários que caem no genérico, que daí precisam maior atenção, porque daí os phishing genérico qualquer um pode disparar, aí evolui para um direcionado ali especificamente, que pode simular um portal, alguma coisa da empresa, também para instruir os usuários para terem mais atenção, e aí assim vai indo, né? Mas o spear phishing especificamente, ele é voltado para um grupo. Então, por exemplo, o setor financeiro da empresa. Então, a gente pode coletar informações sobre as pessoas envolvidas dentro desse grupo e aí montar especificamente um e-mail direcionado para esses usuários, né? Pode ser do tipo do Beck lá, né? O Business Email Compromise, que ele é simulando um colaborador mesmo, porque a gente consegue forjar o remetente ali, né? Sei lá, né? E Por ver meu exemplo, diretor liberando uma transferência para isso, essa conta aqui. para essa conta aí. Então, para interagir de alguma forma com o usuário específico ali, para ver o que é possível capturar, né? Então, tem essa forma. E aí cai nesse caso ali. Imagina, por exemplo, de uma equipe de desenvolvimento, né? Tu fazer um spear phishing direcionado a eles ali. Geralmente o pessoal tem mais privilégios nas máquinas, né? Não digo que não dê para fazer para a equipe de TI especificamente, também pode ser feito, não é um problema. Mas eu acredito e eu espero que a equipe de TI esteja mais atenta a esses casos, e aí Sim. então a incidência vai ser menor ali para eles, né? Mas para conseguir esses acessos privilegiados ou até mesmo acessos, por exemplo, que vai prejudicar mais financeiramente a empresa, né? Se é do financeiro, do RH, para direcionar para esses casos, seria esse tipo de teste, que é o spear phishing. Mas eu acho que até na integração a gente não se envolve muito, mas teria também, e até uma curiosidade minha, se existe alguma demanda, é isso, da parte de engenharia social direta, né? Ou seja, eu falar com as pessoas ou de repente, né, ligar lá, criar uma narrativa e a análise de segurança física, né? De repente eu quero ver se eu consigo acesso físico à empresa, conseguir um crachá ou, enfim, né? Vocês podem falar um pouquinho do que é. E também se existe alguma demanda para isso, vocês veem que isso pode ser uma coisa no futuro? Já tiveram solicitações ali. Hoje a gente não A atende, de engenharia social? tanto de engenharia social quanto podia fazer qualquer coisa, né? Podia ser acesso físico, podia ser fazer qualquer tipo ali no caso, né? Tem lá, quebrar um E lá, cadeado. tailgate lá, né? Alguém abre a porta e tu segura aí pra mim só um minutinho, por favor. Aí entra junto. Mas hoje a Sim, gente esse aí não seria o atende. mais, né? Quando tu já, já esgotou todo o resto, tu É, iria para a parte física, né? eu particularmente eu acho legal esse tipo de serviço, só que a gente não tem tanta procura assim, né? É. Aqui não se tem ainda uma procura sobre,
por esse serviço, basicamente, né? O pessoal ainda está nas adequações ali do que tem de infraestrutura, digamos assim. Mas Uhum. eu acho legal. Tem muitos cases, eu acompanho vários desses casos de pentest físico ali, que o cara vai atrás ali da empresa, por exemplo, né, procura pesquisa da empresa, aí ele busca todos os funcionários que trabalham naquela empresa, aí ele vai listando, né, conforme o que ele identifica dentro da empresa ali, os cargos ali, né, no LinkedIn das pessoas. Aí depois ele vai para as redes sociais, porque acontece muito dos casos da própria empresa tirar foto com os funcionários, na frente da empresa, alguma coisa assim, com o crachá. E Uhum. aí ele pega o crachá, aí faz o crachá, aí chega lá com o crachá, obviamente não vai funcionar o crachá, daí ele fala, né? Pô, meu primeiro dia eu tô atrasado para entrar, não tô conseguindo, não tá funcionando. O cara olha o crachá e tal, e libera a entrada do cara. Então tem uns casos assim que é bem legal. Só que é algo que demanda tempo, né? Uhum. Recurso e assim por diante, que tu vai ter que disponibilizar para fazer. Por exemplo, a confecção dos crachás, até mesmo se for o caso, por exemplo, das roupas, até esses. Saiu uma Tem notícia que conseguir o recentemente. uniforme da empresa. Isso, do pessoal que estava com o uniforme roubando fios ali no Rio de Janeiro, né? Os caras Com o estavam uniforme com da empresa de todo, era uma energia. quadrilha que estavam todos com o uniforme da empresa, mas eles não eram da empresa, eles só estavam roubando o carro. E aí eles cercavam o local e ficavam como se eles estivessem Sim, trabalhando, mas ninguém, eles só estavam roubando. ninguém. Ah, Então, e às vezes, sim, às vezes tu pode dizer, eu sou entregador aqui, eu tenho que ir lá sim. no terceiro andar para falar com o Então fulano. tudo isso tem um custo, assim, sabe? Tem Uhum. uma coisa. Então, Contratar hoje a gente atores, não né? tem tanta procura. É, não tem E a tanta gente que procura para sabe isso, mentir mas é bem. legal. Precisa fazer um bom cursinho ou ser muito cara de pau. É basicamente isso. Tu precisa passar confiança, credibilidade, né? Então, geralmente a pessoa é bom de lábia, ela vai conseguir conversar bem, que daí é isso. Tu vai passar aquela confiança, a pessoa vai acreditar mesmo que é aquilo que tu tá falando e começa a abrir para ti e liberar acesso. E Então, outra questão no fator, é a questão do vazamento de credenciais também, né? Acho que é um ponto que acaba acontecendo muito, né? E também é utilizado, eu acho, nos ataques, né? bastante. A gente tem dentro do RTA tem uma seção sobre vazamento de dados, em que a gente faz uma pesquisa sobre todos os vazamentos de dados específicos ali daquele domínio, né? Do que aconteceu, onde que foi. A gente não passa a informação da senha vazada, só passa o local. Mas nós Uhum. também temos um serviço específico de busca de vazamento, para verificar o que vazou, se realmente é. Daí Isso também tem a tem ver uns com o cursos. S-Int? Sim, tem a ver com a OSINT ali, né, com a busca de informações. O RTA, ele é basicamente um OSINT ali, né, uma Uhum. busca por informações públicas, utilizando algumas ferramentas pagas, outras ferramentas públicas, mas o da questão da visualização da senha é com uma outra ferramenta que é paga só para isso mesmo. Então ela tem indexado todos os vazamentos, como se fosse o Have I Been Pwned lá, né? Que tem Uhum. todo, ele recebe todos os vazamentos e diz, só que lá a gente consegue verificar a senha do que vazou mesmo. Então, por exemplo, vazou a senha do Joãozinho arroba cliente.com.br. Então a gente bota o Joãozinho arroba cliente, vai trazer todos os vazamentos que tiveram daquele e-mail, e aí a gente consegue ver dentro daquele vazamento qual que foi o dado vazado. E-mail e senha, só informação, e assim por diante. Mas também então, eu quero saber a informação do meu domínio aqui, tudo que teve de vazamento. Para fazer essa pesquisa, trazer essas informações e ver quais dados foram vazados desse cara. Daí, claro, depois que tu tem acesso, por exemplo, se for de um e-mail, tu pode fazer um phishing, né, internamente, que vai passar mais confiança e credibilidade, porque ele não precisou nem forjar nada.
simplesmente é o usuário lá, né, dizendo que é o usuário. E aí tudo que for enviado dali passa muito mais confiança. E a parte de invasão se torna bem mais fácil. Legal. E até tem, falando um complemento RTA, também tem o serviço de monitoramento contínuo dessa superfície, né? É possível ter Sim. essa, baseado, seja um RTA quase continuado, é isso? Ou como é que funcionaria esse monitoramento contínuo da minha superfície? O monitoramento de superfície, ele vem justamente para auxiliar na descoberta de novas configurações, serviços, portas, ou qualquer coisa que seja que alguém possa criar, né? Que nem eu comentei, principalmente quando tu tem equipes distintas ali, né? Em que tu não tem essa informação. Então, o monitoramento de superfície, passa, por exemplo, o teu domínio, tuas faixas de IPs ali, né? E a ferramenta, ela fica continuamente monitorando aquelas informações ali. E aí, no momento que alguém sobe um novo serviço para ela lá, cria um novo apontamento, sobe um novo serviço específico lá, com uma URL, alguma coisa, a ferramenta detecta e ela notifica, ó, novo serviço configurado. Além disso, ela também faz a checagem das vulnerabilidades já conhecidas, né? Ela não faz nenhum tipo de invasão nem nada, mas ela faz aquela checagem inicial. Então, por exemplo, o cara subiu um novo serviço lá, um serviço web, na porta, sei lá, 8443. Ela vai detectar aquele serviço e aí ela vai ver, roda um Apache com PHP, esse Apache na versão tal, com PHP tal, já existe CVE conhecido para isso, então ela já vai trazer, inclusive, as vulnerabilidades daquilo dali, né? Tu pode utilizar justamente para evitar que esses serviços caiam num limbo em que ninguém sabe que está lá, como que surgiu, que aconteceu. Até mesmo daqui a pouco por erro de configuração, né? O cara configurou, fez um redirecionamento errado e aí ele vai identificar aquele novo serviço e vai notificar, né? E aí pode ser um que tenha dados sensíveis que possa levar ao comprometimento do ambiente como um todo. Pessoal, por hoje é só. Nos sigam pelo got_shell em todas as redes sociais ou pelo e-mail got_shell@integrasul.com.br. Abraços e até a próxima. Até mais, pessoal. Mas